Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Espero que todos tenham tido um bom dia hoje. Dia produtivo, cheio de luz, cheio de realizações. E para quem vai assistir amanhã de manhã, espero que tenham tido uma boa noite de sono, uns bons encontros espirituais, né? Que tenham se encontrado com seus entes queridos, com seus amigos, enfim. Estudado, trabalhado durante a noite, né? Hoje estamos indo para o nosso último capítulo do nosso lindo livro do Encontro com Jesus, né? Do Coração de Jesus. E como eu falei ontem, então eu vou começar com esse livro aqui. Aí eu vou pedir encarecidamente, se vocês não gostarem da leitura desse livro, me avisem aí, a gente pega outro, tá? Tem vários livros que eu já coloquei, já falei diversas vezes, né? Tem Boa Nova, tem Agenda Cristã, tem... Ai, esqueci. Caminho, Verdade e Vida, enfim, tem vários livros. Sempre Melhor, que é também o José Carlos de Luca, que é do Carlos Batelli, tá? Pelo irmão José, muito legal também, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo mais uma vez por estarmos aqui hoje, encerrando a leitura desse livro tão bonito, que tanto nos harmoniza, que tanto nos leva perto de Jesus, para mais perto de Jesus, nos aproximando dele, nos aproximando do que ele quer de nós, entendendo melhor o que é esperado de nós também nessa encarnação e em outras. As nossas modificações, nossas evoluções morais, espirituais, e que possamos sermos gratos por termos a oportunidade sempre de nos aproximarmos do Mestre, de sua palavra, do seu legado. Agradecemos a presença em nossos lares, dos nossos irmãos espirituais, Jesus, Maria Santíssima, dos benfeitores, Dr. Bezerra de Menezes, sempre está junto a nós, de Francisco de Assis, todos os irmãos franciscanos, as irmãs marianas e clarissas, que todos que necessitam possam se fazerem presentes para a leitura, encerrando o nosso livro do Coração de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E graças a Deus estou me sentindo melhor. Não vejo a hora de chegar sexta-feira para fazer o último raio-x, para ver se realmente eu estou melhor, essa coisa da minha cabeça, porque eu não aguento mais ficar de castigo de centro, de castigo de academia. Isso não é para mim, gente, ficar em casa andando, muito complicado. Então, ontem Jesus nos falou da terra prometida, né? Que estava na hora de separar o joio do trigo, sendo que o trigo somos nós, né? E que tá na hora de nós olharmos para o nosso planeta, tá na hora de nós olharmos mais para os nossos irmãos, tá na hora de nós seguirmos em frente, né? Para chegar realmente perto dele. Aí agora, hoje, o título é bem bonito e veremos o que, nos espera. Ofereço o meu coração. Não vos deixarei órfãos. Isso está lá em João, versículo 14 e 18. Isso aqui é só da Bíblia Sagrada mesmo, tá? As outras referências
é da tradução do Novo Testamento pelo Haroldo Dutra Dias, tá? Vamos lá? Vamos começar? Muitos acreditavam e ainda pensam desse modo que, com a minha crucificação e morte, eu deixaria todos abandonados, que minha missão teria fracassado na cruz. Ninguém esperava que eu fosse morrer daquele jeito, humilhante. Pareceu a todos que eu havia fracassado, mas tudo aquilo foi a vitória da minha mensagem, que a partir de então se espalhou pelo mundo. A maioria dos meus seguidores esperava que eu fosse tomar o poder político de Roma, mas a minha revolução é outra. De nada adianta trocar o poder de mãos se o coração do homem permanecer o mesmo. Os que são explorados passarão a exploradores e assim sucessivamente. Eu vou só dar uma pausa aqui, porque realmente, né, todo mundo acreditava, os próprios seguidores, os próprios apóstolos, que Jesus pegaria em armas, né, que duelaria contra Roma, contra os judeus, e tomaria um poder, né? Tanto é que Pedro empunhava a espada, sempre estava com a mão na espada, pronto a fazer alguma coisa, e Jesus sempre parava, né? E ele veio deixar o legado de Jesus, não era um legado de guerra, de militar, era o legado do amor, da compaixão, da caridade, né? Coisas que até então as pessoas mal conheciam, né? A minha revolução é interior, o meu reino não é deste mundo. Em injustiças e desamor, o meu poder é o serviço ao próximo. A minha arma é o perdão. A minha bandeira é a fraternidade. O meu programa de governo é o amor de uns para com os outros. Então, a mudança, né? É aquilo que eu falei. Jesus, ele veio nos trazer aquela mudança. Ele não veio mudar a lei, né? Ele só veio acrescentar que na lei o amor, a lei de amor e caridade. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Mas amar ao próximo, independente de quem seja, amar o nosso irmão, né? Ele veio pregar o perdão, ele veio pregar a tolerância, a fraternidade, a caridade, né? A caridade moral que nós temos que ter uns para com os outros, né? Porque isso é o verdadeiro legado dele, né? Eu não descansarei até que o reino de Deus se instale definitivamente no coração de cada irmão meu. Aqui ele fala que até o nosso último respiro, em qualquer encarnação, né? Até atingirmos o melhor patamar que possamos atingir, ele sempre vai estar do nosso lado. Jesus não larga da nossa mão. Isso a gente não pode esquecer. É por essa razão que, passados mais de 2000 anos de minha presença física na Terra, eu continuo caminhando ao lado de vocês. Continuo ensinando, curando, amparando, amando e libertando meus amigos do sofrimento que é viver distante das leis de Deus. Então, quando ele fala, a gente continua ensinando o quê? Porque todos nós que lemos o Evangelho, por exemplo,
Toda hora a gente entende uma coisa diferente, a gente aprende uma coisa diferente. Isso é um aprendizado eterno, infinito, né? Quando ele fala da cura, não só nos centros espíritas tem cura, mas na Igreja Católica, né? Senão não haveria santos beatificados, né? Nas igrejas católicas há curas, nas igrejas evangélicas sérias há curas. Então nós somos capazes de curar a partir do momento que nós quisermos, né? Está tudo aqui, está tudo dentro do nosso coração, né? Curar é curar também não só o corpo físico, é curar a alma, é levar a boa nova, é levar o evangelho para nossos irmãos, para eles se aproximarem das leis do Pai, né? Como eu estava falando ontem, está tendo esse rebuliço todo no mundo inteiro, né? Essa agitação toda em relação aos cristãos que estão se reaproximando. Gente, eu não lembro, e eu cresci na Europa, eu não lembro de ver os europeus rezarem o rosário no meio da rua. Eu me lembro quando criança, quando eu cheguei lá, que eu ficava chocada que as portas das igrejas estavam fechadas durante o dia. E hoje em dia eles estão se mobilizando em volta de Jesus, se reaproximando de Jesus, porque eles perderam isso lá atrás, eles perderam esse contato com Jesus. Perderam esse contato com Deus, perderam esse contato com a espiritualidade. Igreja lá era só para casamento, batizado e enterro. Então, assim, não havia aquela frequência. Você ia na missa, era meia dúzia de gato pingados. E hoje em dia a gente vê na Irlanda fazendo rodas de orações nas ruas. Na Inglaterra também, os católicos, né, principalmente, estão se reerguendo, e é necessário se reerguer nesse momento, porque só a espiritualidade, só o cristianismo, só o amor de Jesus vai ser capaz de mudar a vibração do nosso planeta nesse momento. E só nós rogarmos a Jesus, só nos basta rogarmos a Jesus, a pedir, porque Ele é o governador do nosso planeta, Ele é responsável por nós, basta nós fazermos a nossa parte, a mudar a sintonia. Então, quando a gente vê ao redor do planeta, principalmente na Europa, que tá voltando, tá crescendo o cristianismo, né? Principalmente os católicos estavam crescendo, eles estão voltando, eles estão despertando de novo, porque a hora é agora. Então, é a separação do joio e do trigo. Então, tá na hora, é o momento agora da gente resolver isso, né? E faz bem ver isso, porque realmente, quando eu estava lá, eu me distanciei da Igreja Católica, porque, primeiro, que os padres da época quando eu cheguei lá, missa era em latim ainda. Não entendia praticamente nada, nem sabia. Da primeira vez que eu fui numa missa lá, eu falei, gente, mas o que ele tá falando? Que parecia português, parecia francês, parecia tudo, mas não era uma língua que eu não entendia. Então, assim, e aí houve esse distanciamento pelos padres serem mais sisudos. Teve também nos anos 80 lá muitos escândalos, né, em relação a filia, cometidos por padres. Eu tive até um ex-namorado que sofreu com isso, né? Ele tinha tem até hoje, com mais de 50 anos, até hoje ele tem diversos problemas psicológicos em relação a isso, porque ele estudava em colégio católico e passou por essa situação desagradável, né, e traumática, né. Então, isso tudo foi afastando o povo da igreja,
e as pessoas acabaram seguindo outros caminhos, né? Então, gente, desculpa. E as pessoas acabaram seguindo outros caminhos e se afastando da Igreja Católica e se afastando da Igreja, né? Simplesmente. Insisto em reafirmar, eu não estou longe de vocês. Eu volto ao mundo cada vez que vocês viverem a minha mensagem. A minha volta acontece sempre que a mensagem que deixei for praticada por meus irmãos. Jesus falou que onde houvesse uma ou mais pessoas falando em seu nome, ali ele estaria. Eu vou voltar com o exemplo anterior. Imaginem agora, no mundo inteiro, diversas pessoas de diversos credos, de diversas igrejas, vamos dizer assim, mas todas ligadas ao cristianismo, rogando a Jesus paz, ajuda, força, determinação para continuarmos a nossa jornada. Ele está aqui, mais do que nunca ele está presente. Então assim, a gente precisa acalmar os nossos corações. Eu sei que a gente fica angustiado, fica tenso, porque nós somos falíveis, então nós temos medo do que está acontecendo, né? Eu sou o pão da vida. Quando vocês estiverem com fome de amor, eu sou a luz. Quando vocês estiverem na escuridão, aqui a gente está num momento de escuridão no planeta, a gente está num momento de fome de amor, as pessoas estão egoístas, as pessoas estão sombrias, não todas, obviamente. Estamos passando por momentos difíceis e ele está falando aqui, ele é a luz, ele é a luz, ele é o pão da vida. Eu sou o remédio quando vocês estiverem doentes. Eu sou o caminho quando vocês estiverem perdidos. Eu sou o amigo nas horas amargas, quando todos os amigos tiverem se afastado de vocês. Ele sempre, independente de qualquer coisa, ele sempre vai estar perto de nós, sempre vai estar segurando a nossa mão, nos dando força, coragem, vamos em frente, vamos seguir em frente, não vamos desanimar. Estamos doentes, se apegue a mim, eu sou o médico dos médicos. Se apegue a mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E não me afasto de você. Não há uma única vez em que você me chame e eu não te escute. Minha porta se abre quando você bate. Você muitas vezes não me escuta, mas eu não desisto de você. Às vezes, você toma caminhos tão contrários aos planos de Deus, mas eu fico aguardando pacientemente você me chamar. Assim que perceber seu fracasso e sua impotência, exatamente, a gente sempre acaba um momento ou outro em nossas existências clamando por Jesus. Eu digo por mim, sim, eu me afastei da igreja, mas eu não me afastei da religiosidade. Então, assim, mas hoje em dia eu sinto que eu sou mais próxima de Jesus de como eu nunca estive. Por quê? Porque eu tenho a plena consciência do que Ele está perto de nós, que Ele está olhando por nós, que Ele está aqui do meu lado. Eu tô nesse castigo de três semanas quase já. E eu sei que Ele tá comigo, Ele tá me dando forças, é dele que eu tiro a força, a coragem, a determinação. É dele que eu vou tirar a minha cura física. Por quê? Porque eu sempre tento me modificar por dentro. A gente sabe que a partir do momento que nós nos modificamos por dentro, nós fazemos a nossa reforma íntima, mais do que nunca Ele está perto de nós. Só de falar dele aqui, de ler esse livro, ele se aproxima de nós. Todos nós que estamos aqui assistindo, ou falando, ou lendo, vai sentir a presença de Jesus ao seu lado, porque nós estamos falando dele. Nós estamos glorificando, usa uma palavra evangélica, glorificando Jesus. Jesus precisa ser glorificado, Jesus precisa ser colocado nesse patamar, porque Ele é o único que pode nos salvar além de nós mesmos. Primeiro é Ele, depois somos nós.
Então, assim, que perceber seu fracasso e sua impotência. Quando isso acontece, e acontece muitas vezes, eu sempre corro para abraçá-lo, beijá-lo, ampará-lo. É exatamente isso que eu faço nesse instante, como fiz em vários momentos desse livro. Ofereço a você meu coração, o mesmo coração que um dia o centurião perfurou com a lança e do qual continuo a jorrar amor por todos os meus irmãos. O meu coração é seu e jamais o deixará. Não o deixe você também. Aqui ele nos convida a não abandoná-lo. Nós não temos o direito de abandonarmos Jesus, porque ele não nos abandona. Ele sempre está perto da gente, nos momentos de aflição, nos momentos de felicidades, nos momentos de dores, nos momentos de doenças. Em todos os momentos ele está com a gente. Como eu falei, ele está com a gente agora, a gente está lendo aqui. Ele está aqui do nosso lado. Nós precisamos termos plena consciência disso. E com esse levantar, com esse despertar que está tendo ao redor do planeta, dos cristãos, em regra geral, gente, vocês imaginam como Jesus deve estar falando até que enfim, apesar de todos esse tempo sombrio que a gente esteja passando, de todos esses momentos de tensão que nós estejamos passando no planeta, ele está perto, mais do que nunca, da gente. Por quê? Porque todos nós estamos clamando por ele. Jesus nos ajuda a ver a luz no fim do túnel, nos ajuda a que não tenha uma guerra mundial, nos ajude a que nossos irmãos tenham comida, ajude-nos a olharmos uns para os outros, ajude-nos a achar as curas para as doenças. Ajude-nos, Jesus, com todo o seu amor, para que nós tenhamos esse mesmo amor dentro de nós para oferecer aos outros. Que possamos sermos servos de Jesus em sua integralidade. Nós somos falhos, mas não adianta, vamos levantar, vamos continuar e seguir adiante. Hoje eu vi eu comprei pão de chão na rua. Fui na rua, gente. Não deveria ter ido, mas eu fui na rua, não aguentei, precisava respirar um pouquinho. E eu tava precisando. Aí um rapaz tava vendendo pão de chão. Só que eu achei que eu tivesse dinheiro na carteira, não tava. E eu achei tão bonito o gesto do rapaz que ele virou pra mim e falou assim: não tem problema, senhora. A senhora pega os panos de chão, eu vou dar pra senhora meu número Pix, minha chave Pix. Quando a senhora chegar em casa, a senhora me manda uns R$20. E foi dito e feito. Eu dei os R$20 porque foi um gesto de confiança. Isso aqui é Jesus interagindo. Então, assim, ele confiou em mim e ele teve a delicadeza, por exemplo, de não me colocar em risco no meio da rua para pegar um celular para fazer um Pix para ele. Então, assim, gente, é um gesto de caridade para com o próximo. E a minha obrigação era retribuir esse gesto com a minha honestidade. Tanto é que quando eu entrei dentro do estabelecimento, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o Pix dele. E olha, eu vou falar pra vocês, eu nem lembro como é que ele era. Não lembro. Então, são coisas assim que a gente vê que Jesus está perto de nós. Aquela pessoa que dá um sorriso na rua, que te dá um bom dia, que te ajuda sem esperar nada em troca. E assim, a gente tem que perceber isso, a gente tem que despertar, a gente tem que ficar atentos aos sinais da espiritualidade amiga, a gente tem que estar atentos
aos sinais que Jesus nos manda. Aquele rapaz poderia ter falado, deixa pra lá, não tem dinheiro aqui, então outro dia compra ou não compra, tanto faz. Não foi. E eu fiquei espantada com a confiança que ele colocou em cima de mim, de poder mandar Pix pra ele. Eu anotei. Eu fiz na hora que eu fiquei até com medo de ter anotado errado, que vocês sabem que eu sou meio surdinha. Aí no meio da rua, né? Aí anotando, eu falei, será que eu anotei a chave Pix dele errada? Por isso que eu me corri pra fazer, porque se eu tivesse anotado a chave Pix dele errada, eu ia ficar como? Eu ia estar com os panos de chão e não ia conseguir pagar o almoço, porque eu não lembro do rosto dele. E olha que eu olhei pra ele. Então, assim, a gente fica espantado às vezes, porque será quantas vezes ele não levou uma volta? Porque as pessoas, a gente sabe que não importa, as pessoas dão volta por R$5, né? Mas não, ele confiou. Ele teve aquela fé, ele confiou. E ainda quando eu fui embora, ele vai com Deus, senhora. Gente, que coisa. Que coisa. Então, é isso que a gente precisa. É desse contato que a gente precisa com as pessoas. É igual a vez que eu fui ali no Casafrute aqui. Aí cheguei em casa, vi que tinha esquecido o limão. Tinha comprado um monte de limão. Limão siciliano, limão Tahiti. E esqueci o limão todo lá. Aí nessa minha afobada, né? Aí eu falei, não vou voltar agora não. Até olhei a nota pra ver se tinha batido, se tava batido. Aí eu cheguei lá, no dia seguinte, virei pro menino que tinha me atendido no caixa. Eu esqueci meu limão aqui ontem. Eu sei que a senhora esqueceu, não tem problema, vai lá. Lembra quando tinha pego? Eu falei, lembro. Eu tinha 4 de tal e 3 e 2 de tal. Pode ir lá pegar. Aí quando eu passei, você quer verificar? Não, pode ir. E isso são coisas que a gente vê que tem gente bondosa. A gente só fala das pessoas más, das pessoas que fazem coisas ruins, mas ainda tem pessoas bondosas que ele poderia falar pra mim. Eles poderiam ter falado pra mim, problema da senhora, a senhora não veio na hora, não pegou, agora já era. Não. Seja por isso, eles lembravam perfeitamente que eu tinha esquecido meus 6 limões lá. Então, isso a gente vê que tem pessoas se esforçando para serem mais caridosos, cuidadosos com o próximo, né? Teve um dia que eu fui lá também, eu tava acabada, foi até antes de saber que eu tava com a pneumonia. Aí foi até esse mesmo atendente. Aí ele, poxa, a senhora não tá bem hoje não, hein? Quer que eu mande entregar as suas compras pra você não carregar peso? Aí você olha assim, você fala, gente, tudo bem, ele tá fazendo o trabalho dele, mas ele não é obrigado a ser tão delicado. Já outro dia na farmácia eu peguei o cesto e deixei lá, porque assim, a pessoa nem só ficava fazendo bico, pegou a receita médica e ficou fazendo bico, colocando tudo lá no cesto, nem falando pra mim o que era, o que não era, e pra falar não chegar no final, que o remédio mais importante, que era o antibiótico, não tinha. Peguei o cesto e deixei lá, fui na farmácia do lado, porque o que mais tem no Recreio é farmácia, né? Aí fui na farmácia ao lado, e já tinha tudo, e a pessoa me atendeu super bem. Então, mas de quantas pessoas ao meu redor eu vi esses últimos dias, e só teve uma pessoa que foi desagradável. Só uma, o resto foi tudo bem. Então, é isso que a gente tem que ver. A gente tem que ver que tem pessoas que estão se esforçando para
serem bondosas, para serem simpáticas, caridosas, amorosas, e a gente precisa retribuir. A gente não precisa compactuar, a gente não pode compactuar com as coisas erradas, a gente não pode compactuar com falta de educação e vamos semear o bem, porque é nosso papel como irmãos de Jesus, nosso papel é semear o bem, é dar outra face, é perdoar 70 vezes 7, é separarmos o joio do trigo, né? É não atirar a primeira pedra, é não apontar o erro alheio e tantos outros ensinamentos que Jesus deixou pra gente. É perdoarmos os nossos inimigos, é fazermos as pazes com as pessoas antes que seja tarde, dar aquele oi que a gente não dá há séculos para uma pessoa, olhar para as pessoas que talvez possam não estar bem e estender a mão, ou só um ouvido amigo, ou só oferecer o ombro para um repouso de um choro. É cumprimentar uma pessoa com amabilidade, com carinho, com educação. É tratar os outros com respeito, independente de quem seja vai do gari ao presidente, a um ministro, ao sei lá quem. É fazermos as nossas orações e pedimos por nosso planeta, pedimos por nossos animais de estimação que dependem tanto de nós. Minha gata tá bolada hoje, porque hoje ela tá sem colo no momento. Mas é nós olharmos mais para a natureza, é nós admirarmos. Gente, todo dia no meu quintal tem vários tipos de passarinhos diferentes. E todo dia tem um João de Barro que passa no mesmo horário, fazendo papapá. E eu falo, oi João, eu converso com o passarinho, gente, eu sou maluca, não bato bem da cabeça. Aí tem o pardal ali, que agora tem um monte de pardais no meu quintal também. Aí eu converso com os pardais, que eu canto com o pardal, uma delícia, gostoso, um cantinho gostoso. Aí tem aqueles canarinhos que ficam ali passeando também, pulando na minha grama. Outro dia tinha uns 15 passarinhos ali, aqui de biquinho vermelhinho, pequenininho, desse tamanho assim, biquinho vermelhinho, tudo lá ciscando lá na grama. E, gente, que delícia! Esse é Deus, essa é a natureza. Admirar as flores. Tô com várias flores floridas no meu quintal, até nos vasos, lindas. Gente, que delícia ver isso. É obra de Deus olhar para o céu, ver esse céu azul, mesmo com as nuvens passando. Eu ainda, de vez em quando, sou igual uma criança. Eu olho para as nuvens e fico adivinhando, tentando imaginar qual é o desenho que aquela nuvem está representando. É olhar para a lua quando ela tá linda, se falar, gente, que coisa mais linda. Tudo isso é criação de Deus, como nós somos criações de Deus também. Nós somos pessoas lindas, mas nós precisamos tirar essa lindeza, puxar essa lindeza que tem dentro de nós para fora, para podermos, sim, verdadeiramente sermos os verdadeiros irmãos de Jesus, em todos os sentidos, e cumprindo com todas as nossas tarefas. Se nós somos médios de cura, vamos trabalhar como médio de cura. Se nós somos isso, vamos fazermos isso. Se nós podemos abraçar um amigo e ficar em silêncio, vamos abraçar e ficar em silêncio. Não precisa ficar falando. Nós não precisamos dar a nossa opinião, porque às vezes a pessoa não precisa da nossa opinião. Ela só precisa do nosso silêncio e do nosso ombro para chorar. Nós precisamos estar cientes de todas essas coisas. Quando a gente sabe que um amigo é solitário, vamos dar um oi, gente. Não custa nada. Pega o telefone,
Eu sei que a gente faz mais coisas pelo WhatsApp, então manda uma mensagem de áudio. Oi, fulana, você tá bem? Tá tudo bem? Só isso. Não precisa de mais nada. Mesmo quando a gente não tá bem, eu sou uma pessoa só assim, quando eu não tô legal, quem me conhece bem sabe, eu dou uma sumida. Eu dou uma sumida. Mas ao mesmo tempo, quem me conhece nessa situação sabe que eu dou essa sumida porque eu não tô bem. Geralmente eles pegam e me ligam. E eu vou atender. Eu não vou choramingar, não vou reclamar da vida, não vou reclamar de nada. Mas eu vou atender e vou falar, né? Então vamos fazer as coisas certas, vamos em frente, vamos seguir, vamos batalhando, vamos fazer a nossa parte, porque tá na hora, a hora é agora, a gente vai entrar no mundo de regeneração, a gente tá nesse caos de final de provas e expiações, que a casa tá toda bagunçada, precisando ser arrumada. A casa tá bagunçada para arrumar. Igual quando a gente tira a gaveta do guarda-roupa, joga em cima da cama e sai dobrando tudo e separando as coisas. O planeta tá assim. A nossa casa, o nosso planeta tá assim, que é a nossa casa, né, atualmente. Então, vamos fazer tudo isso que a gente precisa fazer nesse momento, para que nós possamos realmente nos tornarmos os frutos, para que nós possamos colhermos os frutos que nós queremos no futuro. Os frutos bons, os frutos das árvores que realmente pegaram a raiz, ficaram lá bem firmes, estão bem firmes, tem que deixar o amor de Jesus ancorar em nossos corações, aquela âncora pesada, aquela âncora de navio, de cruzeiro, aquela âncora pesada lá, pá, deixa aquela âncora pesada tomar o nosso coração, nossos corações estejam unidos todos num só pensamento com Jesus, num só sentimento. Se nós que somos assim, nem tão conseguirmos unirmos os nossos pensamentos, elevarmos os nossos pensamentos, conseguiríamos mudar a energia do planeta, porque pensamento é energia. Pensamento é energia. Se todos nós, assim, nossa casa faz como todos os católicos fervorosos mesmo, todos os dias, 18 horas, eles fazem a Ave Maria. Eles rezam a Ave Maria, param e rezam a Ave Maria. Nossa casa, todos os dias, 18 horas, temos as orações para os nossos irmãos. Então dá no mesmo. São orações. Gente, se o planeta inteiro se organizasse em fazermos as orações todos os dias, 18 horas, independente do seu fuso horário, gente, quão bem faria a Terra. Imaginem, viraria uma luz imensa. Não seriam pontos de luz esparsos, não seriam pontos de luz que se interligariam. Eu sempre imagino aquela coisa com aqueles feixes de luzes douradas se interligando de um país ao outro, de uma cidade a outra, de um bairro ao outro, de uma casa para outra. Isso é importante, porque fazendo isso nós nos tornamos pontos de socorro, pontos de abrigo, pontos de luz, pontos de amor, lugar para Jesus. Abrimos os nossos corações para Jesus, de fato. E abrindo nossos corações para Jesus, nós abrimos os nossos caminhos lá para a nossa evolução, para ir lá para frente, para nos melhorarmos uma vez por todas, para pararmos de sermos crianças mimadas, infantis, que não conseguem evoluir, mas aí fica de birra, aí fala, não, mas isso não é para mim, não tem nada a ver. Vamos continuar o nosso trajeto, junto com Jesus nos nossos corações,
junto com Francisco de Assis aqui, que eu tô com o meu tal, desde que eu tô doente, eu tô com o meu tal direto no pescoço. Eu tirei tudo, cordão e tudo, mas eu tô só com o meu tal. Por quê? Porque eu quero Francisco de Assis perto de mim. Porque depois de Jesus, na minha vida, Francisco de Assis é muito importante. Então, assim como Maria Santíssima, meu Deus do céu, que Maria Santíssima, o Espírito elevadíssimo, maravilhoso, esplendoroso, que é só amor, que foi lá conversar com Judas, que foi lá, teve aquela conversa com ele, falando: meu filho, venha comigo, vem para a luz. Que mãe amorosa é essa? Que mãe maravilhosa, que está sentada, ela dirige o planeta Terra. Muitas coisas estão nas mãos dela. Ela cuida dos suicidas. Meu Deus do céu, que coisa mais linda, que trabalho mais lindo que é o trabalho de Maria. Quanto exemplo nós podemos tirar de Maria Santíssima. Quantos exemplos podemos tirar de todos os apóstolos, apesar de no início estarem equivocados. Eles só despertaram depois que eles passaram aqueles dias, depois do desencarne de Jesus, que aí realmente eles entenderam que era o reino de Deus. Que eles foram atrás, eles passaram perrengue, foi muito difícil, muitos deles tiveram mortes, a maioria tiveram mortes trágicas, horrorosas, mas eles continuam também na batalha, eles também continuam perto de Jesus. Dizem que Francisco de Assis está para reencarnar. Não sei, tomara, porque nós precisamos de espíritos elevadíssimos perto de nós. Emmanuel já reencarnou, deve estar com seus 25 anos. Não sabemos aonde ele está, mas em breve, certamente, ele vai surgir e vai também trazer mais coisas pra gente. Então, nós precisamos estarmos atentos a tudo, a todo instante. Mas antes de tudo, não vamos esquecer que Jesus está aqui do nosso lado. Não tem direita, não tem esquerda, não tem nada. Jesus está ao nosso lado. Ao nosso lado, nos apoiando, nos guiando. Quando a gente se equivoca, ele fica ali com maior paciência, esperando a gente, ter um choque de realidade e voltar. Sem pressão. Mas ele espera, ele nos espera, ele nos aguarda, ele espera o quê? Que nós estejamos perto dele. Ele espera que nós sejamos não perfeitos, mas diria teimosos em tentar nos melhorarmos. Teimoso não é bem a palavra certa que eu tô querendo achar, não, tá? Mas que a gente insiste, que a gente possa insistir. A gente tem que insistir na nossa melhora, na nossa evolução. Isso é o ponto principal, porque só através disso nós atingiremos um patamar melhor de nossas existências. E é o que eu suponho que todos nós queremos. Todos nós queremos sermos pessoas melhores, espíritos melhores, para irmos para os lugares melhores. Que nós, na nossa próxima reencarnação, possamos fazer parte do mundo de regeneração. Tá bom, gente? Então, ficamos com essas lindas palavras de Jesus. Esse livro foi uma conversa que tivemos com Jesus ao longo desses 40 capítulos. Espero que vocês tenham gostado da leitura.
Amanhã eu vou voltar mais com uma meditação, que é o encontro com Jesus. Vai ser a terceira meditação dessa sequência aqui, que é muito boa, que é muito gostosa, que nos aproxima dele, que é engraçado porque essa meditação me foi ditada por um mentor espiritual há muitos anos atrás já. E muitas coisas que fala na meditação, que o mentor guia, né? Que eu não faço sozinha, tem aqui dentro, gente. Aí eu fico assim abismada, porque eu falo, caraca, mas e se ele fala na meditação? Que a meditação vai mudando, né? Segundo a necessidade. Mas enfim, é isso, minha gente. Adorei dividir esse momento com vocês. E aí vamos pro próximo livro. Se vocês não gostarem, me avisem, que aí a gente muda. Tem um outro livro que eu vi lá no centro, que eu ainda não comprei, mas que tem a ver com Jesus também, que é uma capa com Jesus também, agora esqueci o nome. E aí, qualquer coisa eu compro ele, porque ele parece ser bem interessante também, tá? Então é isso. Ou então a gente vai para livros um pouquinho mais elaborados, mas eu não sei se eu tenho capacidade para isso ainda, né? A gente tenta, a gente faz o nosso melhor, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, relaxarmos os nossos ombros, agradecemos a Jesus, Maria Santíssima, a todos os irmãos espirituais que aqui estiveram, aos mentores, aos franciscanos, ao Dr. Bezerra de Menezes, as Clarissas, as Marianas e todos aqueles demais familiares, amigos que estiveram conosco durante a leitura, que todos nós possamos nos beneficiarmos desses bons fluidos vindo da espiritualidade amiga, principalmente de Jesus, as chuvas de pétalas de rosas de Maria Santíssima caindo sobre nós, sobre os nossos lares, sobre todas aquelas pessoas que estão debaixo de nosso teto, nossos queridos, nossos entes queridos, amigos, irmãos, familiares. Agradecemos por aqueles que obtiveram algum tipo de cura, agradecemos por nossos irmãos que estão bem, que estão a salvo, que possamos juntarmos os nossos corações aos nossos irmãos católicos, protestantes, juntos numa só voz, rogando a Deus e a Jesus por um mundo melhor, para mais paz, para mais luz e para nosso planeta, para que Jesus sempre esteja conosco, em todos os momentos de nossa vida, como Ele sempre está. Agradecemos também todo o empenho dos irmãos franciscanos em limpar e higienizar os nossos lares, para que a paz reine, para que o equilíbrio impere e para que o amor supere todas as coisas. Que possamos perdoar aqueles que achamos que de alguma forma nos fizeram alguma coisa e que possamos sermos perdoados também por aqueles para os quais de alguma forma podemos ter feito cometido algum equívoco. Que Jesus possa nos amparar hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora
de nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Beijos no coração de todos. Fiquem com Deus. Amo vocês. Amo vocês. Quem assistiu hoje à noite, tenha uma boa noite de sono. E para quem assistir amanhã, tenha um bom dia de trabalho, de muitas realizações, de muita luz e paz para todos. Beijos, até amanhã.